Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje vamos falar sobre uma das principais produções de todo o streaming aqui em 2021. Eu estou falando do surpreendente, bizarro e inacreditável O Caso Evandro, que desde maio está disponível lá na Globoplay. E para me acompanhar nessa missão, temos aqui o nosso samurai do entretenimento, detetive Rafinha Prada. Rafa, estamos aí diante da melhor produção documental que esse país já fez, meu querido? Fala, Sansa, tudo bem? Fala, queridos. Sansa, eu não sei se é a melhor que o Brasil já produziu, mas pode ter certeza, quem está ouvindo a gente aqui, que Eduardo Coutinho foi muito bem honrado aqui, porque lembra as melhores produções como Cabra Marcado para Morrer, como Ônibus 174 do Padilha, ou talvez Jogo de Cena também do Coutinho, uma baita produção documental. Muito bem, olha, temos aqui também a presença dele, hein? O meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, O Caso Evandro é a prova de que o Brasil, quando reúne grandes profissionais e investe, é capaz de gerar produtos de qualidade internacional? Fala pessoal, tudo bem? Com certeza, Sansa. A história em si rende bastante, mas o jeito como a série foi roteirizada, produzida, a riqueza de materiais são de bem alto nível. E por falar em alto nível, temos aqui hoje a volta dela, a nossa ativista incansável, feminista inabalável e comentarista adorável, Paulinha Trevisan. Paulinha, enquanto assistia ao Caso Evandro, você se pegou pensando, mas que furdúncio da porra era esse Brasil nos anos 90? Oi de volta, oi pra todo mundo. Olha, Sansa, foi exatamente isso. Além de eu ficar chocada, eu tive a confirmação que os anos 90 era terra de ninguém. Como eu dancei muito El Tchê, eu já tinha essa desconfiança, mas aquilo se confirmou. E a série trouxe pra gente exatamente esse clima e um Brasil totalmente delírio coletivo, assim. Olha, por falar em delírio coletivo, quero deixar aqui um abraço para os amigos do podcast Medo e Delírio em Brasília, que baita podcast, hein? Bom, e antes da gente mergulhar de cabeça aqui nesse episódio especial sobre o Caso Evandro, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklbs.com.br, siga a gente no Instagram e em seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber a sua opinião sobre este e muitos outros docs, filmes e séries, tá bom? Bora nave! Foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abage. Eu quero apresentar para vocês Diógenes Caetano, que foi o grande responsável pela elucidação deste caso. Não sei nem por onde começar. Não houve prisão, houve sequestro. Por que eu assinei essa confissão? Eu assinei para não morrer. Num, eles são parte de uma seita e no outro eles estão sendo torturados. A pessoa ter sido vítima de tortura não a transforma em inocente. Eu não falo sobre tortura. Eu nunca contei, meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas eu disse, um dia eu tenho que contar. Muito bem, minha gente, o papo hoje é sobre O Caso Evandro, minissérie de 8 episódios que estreou sem muito alarde lá na Globoplay. Que de um tempo pra cá parece, né, que resolveu deixar de ser café com leite na brincadeira e entrar com tudo na Streaming Wars, e nós gostamos disso. A série é baseada em um podcast de muito sucesso chamado Projeto Humanos, criado pelo jornalista paranaense Ivan Mizanzuki. Nós inclusive tentamos, né, trazer o Ivan aqui para esse programa, mas a agenda lotada do rapaz não permitiu. Fica aqui o nosso abraço e o nosso parabéns pela realização tanto da série quanto do podcast. Só lembrando que também tem um livro vindo por aí, então um produto bem multimídia mesmo, e se depender do Cunha tem um filme também. E já que a gente está parabenizando ele, eu vou de antemão falar que o trabalho de jornalismo investigativo foi de primeira. Eu fiquei chocada com a qualidade, com os resultados, com a seriedade, com a profundidade da pesquisa dele. É raro
encontrar alguém tão comprometido e com um resultado tão bacana. Fiquei muito, muito gratamente surpresa. Voltamos aqui a 1992. Em uma cidade turística do Paraná, chamada Guaratuba, um crime tão complexo quanto diabólico choca o Brasil, e a investigação expõe descobertas misteriosas e repletas de reviravoltas. A direção é da dupla Michele Chevran, que produziu o recente documentário do Pelé, que está na Netflix, e Ali Muritiba, que ficou famoso por dirigir ótimos filmes indie, como Tarântula, Ferrugem e também alguns episódios das séries Carcereiros e Irmandade. Junto com o próprio Mizanzuki, né, com os 4 roteiristas e com a trilha destacada do Matheus Albergoni, que trabalhou no filme Marighella, na série Pico da Neblina e também na série Sob Pressão, eles formam aí um núcleo criativo responsável pelo caso Evandro. Sansa, com uma equipe tão competente por trás, trabalhando com bastante liberdade criativa, como deve ser, aliás, o resultado não poderia ser muito diferente do que a gente tem visto por aí. No IMDb, a série tem ainda tímidas 152 avaliações, mas conta com uma notaça de 9.4 de 10. Lá no exigente Letterboxd, a série está com 4.2 de 5. E na plataforma Brazuca Filmou, ela tem 4.5 de 5. Tudo muito bom, tudo muito bem nas notas, mas vamos falar agora aqui do que realmente importa, que é a opinião do nosso Senta Que Lá Vem Spoiler. E aí, queridos, o que vocês acharam desses 8 episódios avassaladores de O Caso Evandro? Eu fiquei surpreso com o Caso Evandro. O meu contato com a história até então tinha sido com o começo do podcast, eu escutei só o começo, não pela qualidade, né, que o pessoal do SKLVS sabe que eu ouço podcast num ritmo mais acelerado, né, mas tem alguns que eu gosto de escutar no ritmo normal, ou perto disso, pelo menos, para poder absorver o máximo possível. Caso Evandro, pela qualidade da produção e pela densidade, eu acabei deixando um pouco mais para frente, e aí a série acabou vindo antes, com essa mesma qualidade de produção e densidade também. Eu acho que o roteiro da série é um dos grandes trunfos. Eu era muito novo quando o caso aconteceu, eu não acompanhei nada daquilo. Eu acho que eles conseguiram transmitir pra gente o que a opinião pública da época vivenciava, né? Cada virada da história foi uma surpresa grande para mim. E eles fazem tudo isso ao mesmo tempo que eles conseguem contextualizar aquele Brasil do início dos anos 90, que não tinha nem 10 anos saído da ditadura ainda, né? E a gente vê como isso é bem latente na história. Por exemplo, o preconceito contra religiões de matrizes africanas e a misoginia dentro dos escalões de poder. A gente está com a Paulinha hoje, acho que ela é mais qualificada do que eu para falar sobre isso, mas é uma coisa que eu senti bastante na série. Mas, enfim, eu acho que é um suco de Brasil muito instigante, revoltante e angustiante, que vale a pena ser vivenciado. É isso mesmo, Arcudo, eu concordo plenamente com você. Eu acho que uma das primeiras impressões que eu tive foi que o caso extrapolava o âmbito de um crime e a gente tinha ali uma miscelânea de temas que estavam sendo tratados, desde segurança pública, devido processo legal, justiça e injustiça, tortura, machismo, preconceito, religião, bruxaria, tudo junto. Eu fiquei muito feliz de ver que a série não pendeu para um lado sensacionalista, porque quando a gente fala de crimes reais, a gente fala de dores e feridas que ainda estão abertos, mas que a série conseguiu manter um compromisso e uma seriedade com aquelas famílias, com o mérito de trazer para nós debates mais amplos do que o caso e que são muito importantes na sociedade atual. Eu tô com 37 anos, na época do caso eu tinha 7 para 8 anos, e eu também não lembro de quase nada, né? Mas assim como a Paulinha, eu também tinha medo de ser sequestrado e de roubarem meus órgãos. Porque no começo dos anos 90, a gente via o Alborguete, via o Cid Gomes no Aqui Agora, a gente via uma série de programas sensacionalistas que sim, ainda existem, mas a sensação que eu tinha, como a gente via muita TV, gente, na época, agora a gente pode ver Netflix, Disney Plus, etc, etc, mas na época a gente via muita TV, então a gente ficava assustado, a gente ficava com medo com cada nova notícia da FEBEM, que nem chama mais FEBEM hoje, né? Então acho que o caso Evandro é um pouco de tudo isso, é um resgate desses tempos sombrios, desses tempos perigosos, como muito bem colocou o Marcudo, pouco tempo depois do final da ditadura, onde várias práticas ainda eram comuns, e vamos acordar, elas ainda são, né? Onde a gente tem ali uma formação, eu não sei de quando data isso, mas uma formação das milícias, né? A gente vê a milícia atuando de forma muito latente ao longo de toda a série O Caso Evandro,
né? Isso é muito perigoso. Cada vez que a gente fala de milícia, milícia não é polícia, milícia é paralela, e ela faz coisas como a gente viu nessa série, né? Então são vários assuntos, é tudo muito interessante. Eu gostei de acompanhar os lados e de me ver envolvido pelos discursos diferentes. Me peguei, assim como a população de Guaratuba, puto e querendo tacar uma pedra no carro onde estava a Bage mãe e a filha, a Celina e a Beatriz. E me peguei, cara, altamente surpreso com as reviravoltas em cima de reviravolta, em cima de reviravolta. E como primeira impressão, eu faço aqui um agradecimento à Globoplay, ao Ali Muritiba, mas sobretudo a Ivan Mizanzuki, que fez um trabalho de pesquisa que é para aplaudir de pé. Esse moleque tem que ganhar todos os prêmios que ele for concorrer e precisam investir mais nele, porque dali sai muita coisa. É impressionante como nenhum juiz, nenhum advogado, nenhum jornalista, nenhuma pessoa envolvida à época, no caso, fez 1% do que o Ivan fez na pesquisa dele para o podcast Projeto Humanos. É impressionante o trabalho, acima de tudo, de roteirização, porque eu não consigo imaginar o trabalho que deve ter dado para conseguir transformar todas aquelas linhas de tempo em uma série de 7 capítulos, né? É um trabalho do Ivan espetacular mesmo. Quem não assistiu precisa ver, porque, como já disse a Paulinha, o Sansa e o Marcudo aqui, é o puro suco de milho brasileiro do início da década de 90, com todos os itens e ingredientes misturados numa enorme azedada. Rapaz, eu diria que numa bad trip de 8 capítulos, né? Que bad trip, né, cara? Que é o caso Evandro inteiro, mas ao mesmo tempo muito instigante, né, cara? Muito interessante, muito reality show, né? E, gente, antes da gente entrar mais a fundo no conteúdo do caso Evandro, é importante a gente dizer aqui que a partir desse momento, se você que tá ouvindo a gente não assistiu a série, corre lá na Globoplay, assiste e depois você volta aqui pra ouvir o restante do episódio, tá bom? Ô Norba, dá aí 3 segundinhos pra galera lembrar de onde retomar. Bom, minha gente, eu vou confessar pra vocês que apesar de ser um fã do Projeto Humanos e do storytelling do Ivan Mizanzuki, eu não escutei o podcast. Então tudo que acontecia na série era meio que inédito pra mim. Então a primeira grande porrada que eu levei da série foi aquele plot twist, que eu acho que é lá mais ou menos pelo 3º episódio, onde a gente descobre que talvez não seja a família Bage a responsável pelo sequestro e morte do menino Evandro. Vocês também ficaram numas de, porra, como assim? What the fuck? Como assim? Tá na cara que foram eles que mataram a criança, destroçaram o menininho. Tá óbvio, não é? Não é? E aí, tem um momento, não sei se vocês vão lembrar, uma jornalista fala, no 5º capítulo, esqueci o nome da jornalista, perdão se você tá me ouvindo. Ela fala assim, não é porque eles foram torturados que eles são inocentes. Ah, eu falei, não vai, não pode ser. Mais um plot twist? Não aguento. Porque assim como o Sansa, eu também não ouvi o podcast, porque eu achei importante não ouvir o podcast para tentar manter toda a questão inédita, né, da série em si. Mas eu fiquei não pode ser, porque essa família é metida com os Curi, metida lá, que a família é adversária do Requião, isso é do mal, os caras estão nessa batalha aí imobiliária lá em Guaratuba, esses caras são malvados mesmo. Mas aí você começa a olhar pro tio do menino, e o tio do menino é estranho mesmo, né? É estranho, né? Ele começa a falar de um jeito estranho na câmera, ele dá umas olhadas pra cima, assim, como se estivesse construindo na cabeça dele a história. A gente vai falar sobre as teorias, né, mais pra frente, cada um tem aqui, sobre o que pode ter acontecido com o menino Evandro, e não só ele, né? Também tem a ossada da menina, que... Quem é essa menina, né? Que até hoje também nem o Ivan descobriu quem é a menina, porque não deve ter feito nenhum tipo de registro, né, de criança desaparecida. Mas a verdade é que fica uma sensação de puta que pariu, como é que podem acabar com a vida de uma família inteira? A troco de quê, né? Lembrando que, de novo, né, é uma cidade pequena, no litoral do Paraná, cidade de família. Então fazia todo sentido que realmente essa treta de família, inclusive a questão política, né, entre o tio do Evandro Diógenes e a família Bage, né? Mas a hora que dá esse twist, você fala, caralho, mas o que aconteceu com o Evandro? Ele vai contar, né?
Eu já vou dar um spoiler aqui já pra você que não viu até o final. Ele não vai contar, não. Ninguém sabe o que aconteceu. Olha, eu saí com essa sensação também, Rafa. E vou dizer pra vocês, a gente rasgou cedo aqui pra série, porque de fato é uma das melhores séries documentais que eu já vi feitas no Brasil. Mas eu queria colocar um ponto crítico que entra nessa questão do plot twist da família Baggio. Eu fiquei confusa na forma como a série foi recortada e organizada. Eles pegaram alguns temas macro e, a partir desses temas, eles trouxeram todos os documentos, todas as entrevistas, todas as reportagens da época, para que a gente pudesse ter o todo de cada um daqueles temas. Porém, para mim, como espectadora, ficou uma sensação o tempo inteiro de ponta solta. Eu nunca conseguia chegar ali na conclusão de uma linha de raciocínio. Paulinha, é como um grande novelo cheio de ponta solta e a gente vai ficando maluco, porque a gente quer que essas pontas sejam coladas, juntadas, amarradas, mas elas nunca são. E dá um desespero isso, não dá? Exato. E nesse ínterim, a família Baggio foi obviamente um plot twist, mas desde o começo eu me perguntava da onde veio essa suspeita? Da onde veio essa suspeita? Porque isso não era trazido. E ao longo da série a gente descobre que não era trazido porque essa suspeita foi muito, muito vazia. A gente parte ali de um depoimento que é tido como verdade por um grupo da polícia e que leva a uma prisão. Pelo menos é isso que nos é servido ao longo da série. Após essa primeira denúncia, são feitas investigações, então a gente tem a questão do álibi, que fica ali na mentira, que fica solto. Mas o que para mim ficou ao longo da série da família Baggio foi uma tristeza profunda. Uma impressão muito forte de que a família foi destruída, como o Rafa já falou, de uma forma quase que infundada. A gente não pode cravar aqui, a gente vai falar das nossas teorias, a gente não pode cravar o que aconteceu ou não, mas o que eu posso cravar como advogada para existir condenação, tem que existir prova, não pode ser apenas circunstancial. Nós teríamos que ter um trabalho investigativo, um trabalho conclusivo e um trabalho do judiciário diferentes. É importante, a gente vai falar das fitas, é importante colocar que o que essas duas mulheres sofreram, Celine e Beatriz, no ambiente da polícia, quando elas relatam as inúmeras torturas, que foram desde machucados, espancamentos, estupros, humilhações, são de extrema importância e ainda hoje eu acho que tem que ser apurados. Eu acho que não existe talvez nessa história. Eu simplesmente não consigo confiar em nada que venha da polícia e do Ministério Público com relação a essa história. Porque os depoimentos de quem não era acusado tinha furo. O corpo, pelo que a gente vê no episódio inteiro dedicado a isso, é impossível afirmar que era do Evandro. Apesar de muita gente ainda falar com certeza disso, mas não dava para afirmar. E os depoimentos dos acusados valem o mesmo que um papel de bala no fundo de uma lixeira, né? Não tem dúvida de que houve tortura, e tortura muito pesada ali. Eu me senti mal de verdade enquanto eu estava assistindo o episódio sobre as torturas, e me senti pior ainda, porque até aquele momento o roteiro tinha me feito acreditar, que nem a opinião pública da época, que eles eram culpados, que as Abadis eram uns monstros e tudo mais. Mas aí quando eu vi a Celina desesperada para desabafar e com medo ao mesmo tempo, e a Beatriz relatando os estupros, que nem a Paulinha estava falando, né? O cara falou, já foram 2, tem mais 14, para aí, imagina, né? Eu como homem me senti mal, eu não consigo imaginar que uma mulher se sentiu vendo uma coisa daquelas. E isso fica mais pesado ainda no último episódio, né? Quando eles mostram as fitas que o Ivan conseguiu para os envolvidos. Porque fica cristalino ali o que aconteceu. E aquele promotor do caso, que tem uma vibe absurda de Sérgio Moro, até comentei isso no nosso grupo, que deve ser a água do prédio da Justiça de Curitiba, alguma coisa assim. Ele foi até o limite para defender aqueles depoimentos sobre tortura, né? E eu ainda incluo nesse contexto o João Bossi, o pai do Leandro, que a gente acompanhou na série como ele foi definhando aos poucos, como ele estava frágil nos últimos dias. Ele dá depoimento, um depoimento recente, e tem um pedacinho no final do episódio extra que ele fala que ele tinha separado um terreninho lá da terra dele pro Leandro, se um dia ele aparecesse, né?
Ano que vem vai completar 30 anos do caso, o cara ficou quase 30 anos sem mais respostas, com essa porta gigante aberta na vida dele. Então é tudo muito triste mesmo essa história. Lembrando que ao final do 8º episódio aparece que foi em memória dele, né? Ele faleceu um pouco antes da estreia da série, o João Bosso. E fica muito claro uma coisa que o Marcudo também trouxe, né? O conchavo, como é difícil, né, acreditar, né? Na Polícia Militar do Brasil, né? Assim, a gente tem diversos casos que mostram quão complexo é para a gente levar em conta essas investigações do Grupo Águia, né? Que atuou no caso Evandro. A diferença é brutal entre a atuação do Grupo Tigre, da Polícia Civil, né, e a atuação do Grupo Águia, da Polícia Militar. A gente já sabe, nos últimos anos ficou até um pouco mais acentuada, né, essa rivalidade entre as polícias civis e militar no Brasil, especialmente no Nordeste, mas a gente sabe que essa diferença de atuação, infelizmente, de preparo. E quando você quer emparelhar uma polícia, é muito mais fácil emparelhar a Polícia Militar, que, como o Marcão lembrou bem no começo aqui do episódio, ainda vivia uma imagem de poder, vivia ainda sob a sombra de ter tido a possibilidade de torturar da forma como queriam e abertamente, como fizeram durante anos na ditadura militar. E o que aconteceu ali, né, Marcudo, foi somente uma extensão, como se 85 não tivesse existido. Né? A gente pôs 85 para 92, mas aqueles 7 anos é como se não tivesse existido, né? Então, assim, é muito complexo o roteiro, e analisando hoje, depois de acabar de ver a série, depois de ler muito sobre, o Diógenes foi muito inteligente na forma como ele construiu as denúncias. Ele simplesmente conseguiu juntar tudo o que realmente parecia ser, né? Juntando, obviamente, uma bela parte de preconceito e de pré-conceitos da população brasileira, né, Marcão? E lembrando que ele tinha sido policial também, né? Então ele se aproveitava dessa, digamos, vantagem dele. Pessoal, outro ponto interessante da gente trazer aqui, e que talvez seja o que mais prende na série, é o conteúdo de todas aquelas fitas cassete, né? E mais importante que isso, é que só o Ivan Mizanzuki, mais de 25 anos depois, fez um trabalho com densidade em cima dessa história. A gente teve a atuação dos grupos Tigre e Águia, tanto lá no início dos anos 90, quanto nos inquéritos dos anos 2000, e foi no mínimo pífia, né? A impressão que dá é que até o Scooby e Salsicha fariam melhor. Olha, Marcão, eu vou te dizer que um dos grandes responsáveis pela má condução do caso, com certeza foi o poder público. Acho que todos nós sabemos a essa altura que a Polícia Civil investiga e a Polícia Militar tem um papel muito mais de execução, de fazer a segurança pública e por aí vai. O que a gente vê nesse caso é uma completa atipicidade desses papéis naturais das polícias. A gente tem o Grupo Tigre, que é um grupo tático, que começa a investigar um desaparecimento como se fosse sequestro, ainda que isso seja anômalo para uma família que à primeira vista não teria dinheiro que justificasse um sequestro. Após 3 meses de atuação, no qual o Grupo Tigre está hospedado num hotel 5 estrelas e que aparentemente não há nenhum tipo de conclusão sobre o caso, entra o Grupo Águia, que é um grupo especial da Polícia Militar, para atuar no caso, e em 10 dias eles fazem as prisões dos 7 acusados, que vão dar pano para manga para toda a série e todo o caso. Eu acho que tudo o que a partir daí acontece, como você mesmo disse, Marcudo, fica muito complicado, porque a gente passa a ter muitas informações que são desconexas, a gente passa a ter uma denúncia de tortura que, em tese, invalidaria toda a base do processo, que é a confissão, porque a gente tem que colocar aqui que a maior prova para todo o processo contra os 7 acusados, no caso Evandro, é a confissão, que, segundo os 7 acusados, foi retirada sob tortura, e que as fitas apresentadas ao final da série evidenciam o quanto essas confissões não foram obtidas de forma legal, para dizer o mínimo. Um grande Big Brother, onde o Boninho é a polícia militar, né? Então a gente tinha todos os ingredientes ali, né? Quem escreveu o roteiro lá atrás sabia que era interessante, no começo dos anos 90, um país misógino e machista, você ter mulheres acusadas, das bruxas de Guaratuba, como o caso ficou conhecido.
né? São as duas bruxas, elas estão fazendo um trabalho para prosperarem, blá, 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 blá. Então tudo isso se encaixava, tudo isso fazia parte, né? É curioso, né? Quando a gente vê os autos ali do processo, você vê a juíza soterrada com a quantidade de papéis e de informações que você tem ali. Chega a polícia militar e em 10 dias a história tá inteirinha, montada, contada, feita, tá tudo certo. Gente, em 10 dias é impossível caminhar com um caso desse tamanho em 10 dias, não tem como, né? E a história tá ali, prontinha, à mercê, o prato tá servido e a população compra. E a mídia compra, e os jornais compram, né? A gente falou aqui do Aqui Agora, mas tem várias entradas de jornal nacional falando sobre o caso e o desenvolvimento dele. E as duas mulheres achincalhadas na rua, né? Naquele momento, naquele segundo, terceiro episódio, a gente queria que elas fossem mortas, porque elas eram culpadas, mano, pelo assassinato do menino e por destroncar o corpo dele numa seita satânica. A gente compra isso assistindo. Se em 2021 a gente compra isso assistindo, imagina no começo dos anos 90, numa cidade pequena, interior do Paraná, como é que era a cabeça dessas pessoas. Então esse roteiro foi maquiavelicamente escrito de forma a versão ser vendida. E a polícia militar, que é o grupo Águia, bonzão, com os especialistas resolverem o caso, né? Mas o Marcudo falou aqui de Scooby-Doo e Salsicha teriam resolvido melhor. E, cara, eu fiquei arrepiado com a incompetência dos envolvidos no caso. Quando a gente ouve, poderia ter investigado isso, poderia ter feito aquilo, o que será que estaria acontecendo? Caramba, cara, você não é um jornalista como o Ivan, né, ou um advogado, como é o caso aqui da Paulinha, ou uma veterinária, como é a Babi, professora de yoga, como é a Pri, entre outras coisas. Você é investigador, você vive para isso, a sua profissão é essa. Como é que você tá com achismo, achando que talvez... Cara, de duas uma, ou você é um tremendo de um incompetente, ou você tá mancomunado, tá mal intencionado, e tem muito mais coisa aí. É difícil, né, Sansa, achar que é só incompetência, né? Como bem disse a Paulinha aí, você também ressaltou, né, 30 anos depois. A diferença talvez hoje é que a gente consegue enxergar melhor, né? Se as redes sociais se tudo de ruim por um lado, né, manipulação, inclusive de eleições, por outro lado a gente consegue dar hoje voz e ouvidos e olhos para todos esses tipos de denúncias e situações muito parecidas que a gente vive no dia a dia. Quando a Paulinha comenta aí que tudo que aconteceu nos últimos 30 anos foi, na verdade, uma evolução e não uma involução de situações como essa, é mais pura verdade, né? A gente tem vivido essa degradação jurídica, já judicial, na verdade, faz anos, e os números estão aí para comprovar, né, nas prisões brasileiras, quem que são a maioria dos presos hoje, né? Então, na verdade, eu acho que o caso Evandro, essa atuação do Grupo Águia especialmente, ela fica muito clara que existe uma direção, né, um objetivo. Corajoso, Ivan, né, de mexer nesse vespeiro aí também, trazer isso à tona. E tudo isso por causa da atuação da Polícia Militar. Então, assim, não vejo incompetência não, viu, Sansa? Eu vejo muita competência, na verdade, porque eles conseguiram fazer qual era o objetivo, que era acabar com a família Bage, né, bem ou mal. Sem julgamento aqui, né, de valores sobre a família Bage, sobre o Diógenes, a gente não conhece, né, a gente não é de Guaratuba, né, nós não fazemos parte da comunidade. Mas se o objetivo era esse, foi atingido. Eu acho que teve, sim, um elemento de incompetência. No episódio extra, lá no caso Leandro, a gente vê uns depoimentos eles falando que na época era tudo descentralizado, os órgãos não se comunicavam e tudo mais. Mas é claro, mais do que isso, teve todo esse esforço para emplacar a narrativa que as Abage tinham sido mandantes para aquele ritual satânico. E teve esforço de muita gente, da Polícia Militar, do Ministério Público, do próprio governador. A gente deu requião, falando, o corpo dele, sim, acabou, chega essa história, né? Bem policialesco lá. Mas quem que era o principal interessado por trás disso? Né? Essa que é a pergunta. E por isso que eu acho que a figura do Diógenes é importantíssima nessa história. E o roteiro soube muito bem usar ele no começo e foi só picando no restante da série. E teria sido muito interessante se ele tivesse topado dar uma entrevista também. Eu fiquei pensando, conforme vocês iam falando, como foi fácil desconsiderar o depoimento de duas mulheres adultas
sobre tortura e tudo que elas tinham vivido, mas foi fácil levar em conta uma criança que alegou ser outra. Ninguém achou prudente levar essa história um pouco mais a fundo. Trouxeram, e aí falando do caso Leandro, essa criança de Manaus para o Paraná, fizeram o encontro dela com o pai, que estava sensibilizado atrás de um filho desaparecido, e só após um certo tempo é que conseguiram um resultado de DNA, sendo que a gente sabe que existem outras formas de se investigar se uma criança é de fato quem ela diz que é. Ainda mais uma criança que estava apenas magoada com a mãe e que por isso trouxe uma outra história à tona. Mas eu fico me perguntando, o depoimento da criança não foi apurado, mas quando a gente tem 7 acusados relatando tortura, não tem por que levar isso a fundo. E é realmente, né, Paulinha, é muito Scooby-Doo, o Marcudo tem razão, porque a gente nunca vai em cima das evidências, né? E as evidências, né? Eu só de bater o olho no menino Leandro, entre aspas, né? Eu falei assim, não é. Eu tô vendo a foto desse menino há 7 episódios e tá na cara que ele não é. Pode fazer DNA, pode colocar um psicólogo pra falar com ele, entender melhor essa história, mas ele tem sotaque de nortista. Ele não tem sotaque de paranaense, gente. Ele não adquiriu esse sotaque, né? Não tá normal isso, não tá certo. E outra coisa, se você Scooby-Doo, se você simplesmente fizer as contas, o Leandro deveria ter 2 ou 3 anos a mais do que esse menino e ser muito maior do que esse menininho, que tinha quase o tamanho do Leandro quando sumiu. Então, assim, não faz sentido nenhum. Agora, o Rafa tem razão, tem certas narrativas que são contadas e contadas de novo até entrar na cabeça das pessoas para elas acreditarem em finais felizes ou tristes, né? Mas é muito curioso. E por falar em Polícia Scooby-Doo, é impressionante como o jornalista Ivan Mizanzuki, aqui em 2018, 19, 20, ele refaz algumas coisas relativamente simples. O trabalho dele é super competente. Mas ele pega simplesmente horários de quando um carro funerário saiu de um lugar e chegou em outro lugar. E se a distância de um lugar para o outro é, por exemplo, 60 quilômetros, isso levaria, por exemplo, 1 hora. Se passa uma noite inteira e mais de 8 horas. Por quê? Gente, isso é uma evidência de que algo está acontecendo e nunca é investigado. É como assim, as pessoas querem essa história, elas querem as culpadas, elas já compraram esse roteiro onde elas precisam ser acusadas, né? Então o trabalho da polícia, o Rafa tem razão, ele vai perfeito nesse sentido. Agora, em outros casos, a quantidade de evidências de que tem coisa errada lembra, em alguns momentos, algumas coisas que estão acontecendo aqui em 2021. Acho que uma das grandes frustrações com relação a essa atuação que a gente está abordando é que a gente não tem nenhum tipo de segurança no sistema. E a gente sabe que o sistema é burocrático, a gente sabe que o sistema é falho, mas quando a gente começa a enfrentar, tá, elas sofreram tortura, vamos fazer corpo delito. Ah, mas não dá para confiar no corpo delito. Tá, mas tem fita. Ah, mas a fita sumiu. Tá, mas acharam um terceiro corpo, mas ninguém investigou quem é. Tá, mas fizeram DNA, mas esse corpo não é o do menino, foi tirado. Tá, mas tem o médico, que é o cara que tava lá assinando. Ele se suicidou. Exato, a gente chega num ponto no processo de desespero de pensar, então, os meios institucionais que a gente tem para tentar garantir segurança para a população são meios que são constantemente rebatidos com embasamento pela defesa. Ele prova em inúmeros momentos. A gente tem ali a fita exibida no 7º episódio. E não só isso, o depoimento das acusadas. E não só isso, a gente tem um investigador particular colocando outras evidências. Então a gente chega num ponto em que a institucionalidade se esfacela a olhos vistos. E é desesperador. E assim, é tão desesperador, na verdade, que isso acaba, pelo menos para mim, né? Não sei se para vocês aconteceu isso também. Mas a gente se questiona, né, o que pode ter acontecido com o Evandro. Se a polícia montou tudo isso para enquadrar uma família e usou outras pessoas, né, como o pai de santo para poder construir o caso, eu fico pensando, será que o menino não virou uma isca para as pessoas que queriam de fato incriminar a família Bage? Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho algumas teorias sobre o que pode ter acontecido, baseado, obviamente, na série e no que foi mostrado.
Mas para vocês, assim, o que realmente pode ter acontecido, né? Com o Evandro e, obviamente, com o Leandro também. O que eu sei é que aquele corpo que eles acharam não era do Evandro, cara. Isso para mim ficou bem claro. Em certo momento da série, eles chegam a falar que são raros, né, os casos de sequestro de crianças para satanismo. E eram muitas crianças sumidas no Paraná na época. Então, para mim, a teoria mais plausível é aquela do delegado da Polícia Civil. Eu acho que ele foi levado para fora do país e entregue para alguma família. Que era algo que acontecia até com frequência naquela época, né? Olha, eu vou discordar do Marcudo. O Ivan Mizanzuki, ele conclui que o corpo era do Evandro, eu concluo também, por causa do fêmur. Existe ali um exame de DNA e o principal geneticista da época, ele atesta que é o Evandro. Então eu vou partir dessa premissa. Eu acho, e aí eu vou um pouco na contramão do que vocês falaram, eu não acho que o Evandro virou isca. Eu acho que o corpo encontrado do Evandro se tornou uma possibilidade de armadilha. Eu acho que todo o enredo que envolve governo de estado, polícia civil, polícia militar, prefeitura, tio, primo, todo esse enredo muito maluco, satanismo, ele se deu a partir do corpo que foi encontrado. A minha teoria acha que o crime de desaparecimento do Leandro e do Evandro estão ligados. Eu acho que são duas crianças muito parecidas, com um tempo muito curto, idades muito parecidas. É muito difícil numa cidade pequena você ter uma coincidência tão grande. E a gente tem um terceiro corpo que foi encontrado. Eu acho que a gente está lidando aí com uma terceira opção que não foi explorada. Eu acho que a gente estava lidando com um assassino em série que ficou esquecido porque uma teoria muito louca foi levado em consideração pelos maiores órgãos responsáveis pela investigação. Só um detalhe, que eles falam na série que eles não sabem exatamente quais materiais foram enviados para o teste genético, né? E eu acho que isso é importante também na questão de se o corpo é ou não do Evandro. É que, na verdade, eu acho que tanto a série, tudo que a gente tem, na verdade, na série, é baseada na pesquisa do Ivan. Então, por conta disso, eu confio muito quando ele crava, no último episódio do Projetos Humanos, ele crava, o corpo era do Evandro, isso ficou claro pra ele. Eu concordo com você, Marcudo, quando eu terminei de ver a série, eu também achava que não era. Eu só fui ter essa virada quando eu ouvi o último episódio do podcast, porque aí ele conta um pouco mais detalhado. Querendo ou não, a série condensou anos de pesquisa e 40 horas de podcast em 8, né? Então eu concordo com você. A gente sai da série achando que o corpo não é do Evandro. Tem até um detetive que fala, não é do Evandro, eu tenho certeza, era outro tamanho, outra feição, o pai foi induzido a reconhecer. Então eu concordo com você, a gente sai com essa dúvida. Mas o Ivan Mizanzuki, depois ele explora um pouco melhor esse DNA, esse fêmur, e aí parece que era mesmo, eles não tinham como arranjar um osso do menino desaparecido. Então eu vou partir dessa premissa. Eu acho que a gente tinha ali um serial que matava criança em Guaratuba. Eu vou por um outro caminho aqui, viu, Paulinha? Talvez mais parecido com o do Marcudo, porque tem 2 momentos na série que me chamaram muito a atenção. O primeiro eles cortam as mãos e cortam os pés para você não conseguir fazer identificação digital, né? E ao mesmo tempo desfiguram a ponto de ficar irreconhecível, né? Isso me chamou muita atenção. E o segundo é que em determinado momento da série a gente tem supostamente um corpo congelado, que havia ficado um certo tempo congelado. Eu não sei até que ponto isso é um serial killer tipo Dexter no começo dos anos 90, ou se isso tem a ver com um órgão muito mais estruturado, né? Muito mais organizado. Tem uma organização muito grande nessas histórias, né? E o que me chama muita atenção são praticamente todos os depoimentos do Diógenes, do tio Diógenes, titio. Primeiro, o Rafa tem razão, pela expressão dele, né? Os olhos dele estão sempre perdidos, seja numa entrevista para a TV, ou seja nos inquéritos ali, né? Ele sempre é um cara que fala com... Ele tá construindo o raciocínio dele, ele tá contando a história. Esse cara tem muitas motivações e ele era policial, né? Agora, vocês têm razão, são muitas crianças desaparecidas, não parece ser uma grande coincidência, né? Eu só acho que é mais plausível pensar numa operação maior de venda de crianças, né? Como acontecia muito naquela época mesmo, e até de coisas mais sombrias do que um serial killer super inteligente, né? Digno de ganhar uma série
porque o cara é uma máquina, não é? O que ele tá fazendo ali, ele planta a prova, volta pra cena do crime, coloca a sandália do moleque limpa. Pô, peraí, cara. Ou a gente tá falando de gente especializada, insider, ou tem alguma coisa mal contada aí. As partes posteriores de supostas provas que são plantadas entram no enredo que é contado a partir do dia 11. É diferente. A impressão que o Ivan tem é que aquele corpo é deixado às pressas. Ele até conta por que o corpo parece congelado. Vale muito a pena ouvir o último episódio do podcast dele, gente. Ele elucida bastante coisa. Cara, eu tô com a Paulinha, sabia? Eu acho que eles utilizaram esse corpo aí como uma forma de criar todo o enredo para incriminar a família Bage, porque tem um fator aqui que é pouco explorado, obviamente, na série, porque não é o principal fator, mas é que existia uma briga imobiliária, inclusive fala-se de Balneário Camboriú durante a temporada, né, durante a série, da construção de prédios na orla do Paraná. E tem uma cidade próxima, que eu esqueci o nome ali agora, perto ali, que fazia parte do conselho, né, dos balneários do Paraná, e a família Bage era uma delas. E a família Bage acho que era contra, né, esse leilão imobiliário da cidade, e foi ali que o bicho começou a pegar, aparentemente, mesmo do ponto de vista político. E a gente, como já falou várias vezes aqui, o Diógenes não só era policial, como ele também tinha seus próprios interesses pessoais / políticos na cidade de Guaratuba. O Rafa, não, complementando, eu acho que tem outro ponto super importante, porque a gente começa a série com o Diógenes imbuído em encontrar os assassinos do sobrinho dele. Ele tá imbuído, ele é o grande investigador, ele tá fazendo uma investigação paralela, irmão. Ele monta uma BIM lá em Curitiba e começa a investigar todo esse rolê, mas peraí, se ele tá tão interessado em provar isso, por que ele não participou do documentário? Por que ele não concedeu entrevista? Né? Se ele quer provar esse ponto dele, por que ele não tomou a posição dele? Né? E continuou sendo ambíguo. Porque esse cara é ambíguo do começo ao final. Cara, se você tá do lado certo, você é inocente, você tem provas, vai até o final. Cara, é quase bizarro quando ele fala que tava no show do Moraes Moreira e fala que viu o cara pegando o moleque na garupa da moto e saindo. Em nenhum segundo eu acreditei naquilo, e não é porque ele é estranho, é porque não dá pra acreditar nisso. Quando ele vai contar a história pela segunda, terceira vez, ele muda um pouquinho a história. Eu vi, eu acho que eu vi, mais ou menos por aí. Na primeira ele tá convicto. Porra. Não, e ainda tem a história do corpo na Bahia, né? Do Leandro, que ele disse que alguém contou pra ele que jogaram o corpo do Leandro. Ele jogaram o menino lá, hein? Jogaram, hein? Me contaram. O cara mente numa investigação dessa. Só um PS que no tribunal ele descreve como o menino Leandro foi segurado entre as pernas para ser ensacado, para ser jogado na Bahia. Exato. E você fica, como é que é? Como é que ele foi? Como é que seguraram ele entre as pernas? Não, seria uma entrevista que deram, que o repórter conseguiu, passou na TV, mas ninguém tinha essa fita, ninguém tinha. Não, o chefe do Grupo Tigre, ele questiona isso, né, no depoimento. Ele fala, tem que ver com esse Diógenes aí, porque se ele viu tudo isso aí, ele que matou todo mundo, ele fala um negócio assim, né? Ele que matou, então, se ele sabe tudo isso, sabe a hora que pegou, sabe como jogou, sabe onde tá, né? E esse ponto do Sansa, né, é muito importante. Cara, é o momento de ele poder falar ao lado dele, de fato, e falar, gente, eu tô procurando meu sobrinho até hoje. Não é uma certeza absoluta. O DNA saiu, tá, mas também foi o que o Marcão falou. Quais foram os materiais enviados? Também não se sabe. É tudo questionável. Então, não tem por que ele não participar. Eu entendo os outros coitados acusados que ficaram presos, um faleceu, inclusive, já, não participar do documentário, não querer mais se expor. Os pais também não querem se expor. Normal. Mas um cara que quer justiça, nem que seja Marcudo, ainda mais agora com o sucesso que tá fazendo a série na Globoplay, o Leandro vê lá, em El Salvador, sei lá, Nicarágua, onde é que ele pode estar, e fala, porra, sou eu, caralho! Entendeu? Nem isso o cara quis participar. Então, bicho, parece um oportunismo geral mesmo para incriminar uma família. Muito bem, minha gente, vamos aqui de notinhas de 0 a 100. Quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para o caso Evandro? Com inherência total aqui, tá naquele patamar, né?
89 mais, assim, né? Dou 95 poltronas amarelas para o caso Evandro da Globoplay. Tô com o Rafa, acho muito bem escrita, produzida. Só acho que em alguns momentos ela acaba voltando muito para os mesmos lugares, mas o resultado final vale muito a pena. Eu dou 92 poltronas amarelas. Sabe o que eu quero destacar aqui nessa série, cara, que a gente falou muito pouco? Que normalmente essas cenas que você pega atores e atrizes e faz reconstituição são toscas, né? Elas são cenas meio bobinhas, meio você decide, né? Falando em anos 90, né? Meio você decide, aquela coisa meio esquisitona. E aqui funciona, cara. A série é tão boa que até isso funciona muito bem. As imagens de arquivo são uma coisa impressionante. Ver mãe e filha dentro do carro, pouco depois de sofrerem tortura, dando depoimentos para pessoas, entre aspas, desconhecidas, é assustador. O que tem ali de imagem é impressionante, o trabalho do Ivan é maravilhoso, o trabalho de edição é incrível, a direção do Ali Muritiba é um primor, e a trilha sonora, cara, que puta trilha sonora, acho até que inspirada em Stranger Things. Eu vou deixar o caso Evandro aqui com 97 poltronas amarelas. Eu também não vou sair muito disso. Eu senti que eles foram capazes de condensar muito bem aquele monte de informação de vários volumes de processo em poucas horas, mas condensou demais. Eu queria ter visto mais 1 ou 2 capítulos, eu acho que podia ter um das provas, que pudesse compilar ali para a gente não ficar tão confuso. E por conta disso, eu vou dar 90 poltronas amarelas, mas a série é muito boa, vale muito a pena. Muito bem, minha gente, ficamos aqui com a média de 94 poltronas amarelas para o caso Evandro. Bom, queridos, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um, para quem ainda não viu, ir lá na Globoplay, dar o play em O Caso Evandro. Conta aí, Paulinha. Pura nostalgia dos anos 90, com carinha de 2021, para colocar um caso de thriller na boca do povo. Vale a pena, muito bem feito. Eu indico pela capacidade que a série tem de reproduzir o que a opinião pública sentiu na época, né? A gente realmente embarca para todos os lados da história. Ó, gente, eu vou colocar aqui a montagem, né? A gente falou recentemente de 2 filmes do Zack Snyder, de 2 horas e pouco, outro tinha 4 horas. Gente, montagem, edição, existem departamentos aí de pós-produção fudidos, inclusive aqui no Brasil, que sabem fazer trabalhos fantásticos. A montagem de O Caso Evandro é sensacional. Eu vou ser o fanista aqui, cara, eu vou dizer pra você assistir porque é brasileira, série porra. Tem tanta série boa na Netflix sobre crimes, tem uns incríveis na Netflix. Meu, O Caso Evandro não deixa nada a desejar, sem brincadeira. É muito foda. Assista também. E é isso aí, minha gente. Lembramos a vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí. Arrepiando na bike indoor, como faz a Paulinha, relaxando no seu ofurô climatizado, como faz o Rafa, ou ensaiando a próxima dancinha do TikTok, como faz o nosso Marcudo. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Foi excelente. Um beijo para todo mundo. Sancinha, Paulinha, Marcudo. Beijo. Foi do caralho gravar esse episódio com vocês. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Marcudo. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Gente, vai lá na Globoplay, dá uma chance para O Caso Evandro. É bom e é bom demais. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau. Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler. E aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.